Sérgio Neto, prazer em tê-lo aqui. Como é que está o amigo aí? Fim de ano chegando, né? Vamos esperar que termine o ano antes que o ano termine com a gente, né? É isso aí, esse é o grande desafio. Não deixar que o ano termine com a gente. É verdade. Esse é o desafio realmente que nós precisamos vencer. São inúmeros problemas a serem transpostos ainda até o final do ano, né? As empresas passando por dificuldades financeiras, o mercado demitindo, o mercado financeiro muito restrito, tem o 13º agora para pagar das empresas, então é muita gente se desfazendo de patrimônio, a verdade é essa, para poder cumprir os seus compromissos. Mas eu estava vendo uma matéria do Delfim Neto esse fim de semana, e na verdade é o seguinte, eu acho que o Delfim tem uma série de predicados, foi meu professor na Unicamp, quando eu fiz meu mestrado, mas ele alerta exatamente o seguinte, que o Nazi tem colocado aqui, que é a questão do crescimento relativo da participação da dívida interna brasileira em relação ao PIB. Quer dizer, nós estamos aprofundando um abismo que o Rio Grande do Sul já está como Estado. Daqui a pouco ele vai ser um abismo intransponível. E isso se reflete na questão do aumento da taxa de juros, aumento da inflação e demissão. Chega até a ponta das empresas com essa perspectiva. Então, realmente, o ano que vem, que nós imaginávamos que pudéssemos sair desta crise, será provavelmente tão ou pior que esse. É o que tu falaste, Silvio, na verdade, nós sentimos isso um pouco mais porque o Rio Grande do Sul vem passando por um momento difícil. Sim, já está uma situação difícil. Eu estive em Santa Catarina no mês retrasado e ouvi uma palestra lá de um empresário catarinense e fiquei surpreso pelo otimismo dele com o desenvolvimento dentro de Santa Catarina. Então eu via no comentário anterior, aí no bate-papo, de que Santa Catarina realmente é diferenciada, não só pelas praias, mas também no nível de investimento, de qualidade de mão de obra, né, e de gestão, de conduta. De gestão, aliás, de gestão que começa na área pública. Eu fiz uma estatística dos estados, lendo um artigo sobre isso, que o estado mais saneado do ponto de vista financeiro, sabe qual é? Santa Catarina. Aí eu pergunto para vocês, eu não vou responder. Tem um partido que nunca governou Santa Catarina, por isso que ele está bem. Não, além das sucessões, mesmo que tenham sido de partidos diferentes, tem sido acordado. Porque não teve esse partido. Para dar continuidade àquelas propostas, àqueles investimentos previstos no governo anterior. Então isso é importante, né? Sem dúvida alguma, a continuidade. E o Rio Grande do Sul sair dessa crise vai ser complicado, né, Sérgio? Não é fácil. Se não houver uma união aí da sociedade, governo, autarquias, órgãos públicos em geral, e uma conscientização, principalmente do servidor público, não sairemos desse buraco. O Delfim Neto, nesse artigo que eu falo, eu cito o Delfim porque o Delfim ainda é um ícone do ponto de vista da economia brasileira e tal. Ele fez muita coisa boa, como ministro da Agricultura fez algumas coisas boas, ruins, inclusive para o Estado. Foi ele que fez aquela maxi desvalorização em 82, que quebrou muitas empresas, inclusive o Correio do Povo aqui em Porto Alegre. Foi um dos responsáveis também a questão da Varg, enfim, uma série de coisas. Mas ele tem muita coisa boa. E o alerta que ele faz é exatamente esse, quer dizer, é preciso que a Constituição de 88, Sérgio, que foi uma Constituição chamada Cidadela, criou muitos direitos sem a contrapartida na questão do financiamento desses direitos. Então, ele defende aquilo que eu tenho defendido aqui também, graças a Deus, ou seja, nós temos que ter instrumentos infraconstitucionais que, por exemplo, a questão do funcionalismo público. Eu não posso estar garantindo o reajuste real para o funcionalismo público que se nutre de uma fonte que não é uma fonte de formação de riqueza, mas pega a riqueza da iniciativa privada, garantir isso constitucionalmente. É impossível isso. Eu acho que não pode fazer, tem que fazer infraconstitucional, de olha, se o PIB do Estado cresceu tanto por cento, incorpora isso no ganho. Senão, não tem como. Quer dizer, a economia está retrocedendo e os funcionários públicos, quer federais, quer estaduais, eles querem ganhar ganhos reais. A economia não está tendo ganho real. Então, essa é a questão. Muito mais que ganho real. Não vi esse assunto do judiciário ontem. Até 78% de reajuste. Foi vetado ontem, mas de qualquer forma é um assinte você propor uma questão dessa numa situação em que o Brasil vive. E o Rio Grande do Sul não é diferente, pelo contrário, né? Passamos algumas dificuldades aí. E aí, especificamente, com relação às estradas, há perspectiva de melhora, pelo menos para esse fim de ano? Acho que não, né? Eu tenho visto em propagandas políticas, Silvio, algumas informações a respeito de concessões e de que nós vamos mudar o perfil da infraestrutura no Estado, né? De fato, a necessidade e o caminho é esse. Resta saber se o governo vai acertar dessa vez, como não acertou o governo Brito na época que fez uma concessão danosa ao Estado. Mas eu gostaria de falar rapidamente, Silvio, sobre algumas obras de infraestrutura que nós vivemos no Estado do Rio Grande do Sul, federal e municipal, em que me chama a atenção e deve chamar a atenção também do poder público, sobre a questão da manutenção ou da garantia do contrato pós-obra.
Nós tivemos a construção da BR-448, que já apresentou uma série de problemas e vem apresentando. Há desníveis imensos em cabeceiras de pontes, já foram feitos remendos, mas ainda não solucionaram o problema. E tem me chamado a atenção também aquele viaduto novo que foi construído na rodoviária de Porto Alegre, para agilizar um pouco o tráfego naquela região. A quantidade de rachaduras e buracos que estão aparecendo naquele viaduto. Quer dizer, será que não há uma garantia contratual mínima que possa manter isso aí de alguma forma? Porque não é possível um viaduto tão recente já apresentar tantos problemas. Então, a prefeitura precisa cobrar isso. Isso tem que existir uma garantia no contrato de pelo menos um período pós essa obra para que se tenha tranquilidade, porque o número de buracos naquele viaduto é imenso. Já surgiram maiores, foram tapados e agora estão surgindo novos buracos. Então é importante que a infraestrutura da cidade seja melhor, cresça, se desenvolva, mas é importante também que haja fiscalização, não só durante a obra, mas depois da obra. Falaste muito bem, durante a obra. Eu sei de informações, porque tenho amigos engenheiros, que há um contrato em que se estabelece que a espessura do asfalto seja de 5 milímetros, 8 milímetros, e é feita bem abaixo disso, sem que haja cobrança, porque não tem fiscalização. Quer dizer, aí eu acho até o Conselho Regional de Engenharia, que faz pouca coisa, podia fazer isso, né, tem um engenheiro responsável lá da obra. Mas, claro que o poder público tem isso aí, até porque ele é o que contrata a obra. Então, enquanto não acontecer isso, enquanto não se fiscalizar, é a mesma coisa que segurança pública. Não tem policial na rua, é um absurdo, sair na rua e ter assaltado. Então, na fiscalização de obras tem que ser efetivo. Porque são obras importantes. A BR-448 resolveu o problema do engarrafamento da 116. Né? Nós tínhamos um problema crônico. Que mora lá em São Leopoldo, ela vem e vai pela 448. Exatamente. Então, na verdade, resolveu, porque se sabia que aquilo ali era a solução. O viaduto da rodoviária ajudou também, não está completo ainda aquele complexo ali que precisa ser mexido, mas, de qualquer forma, precisamos de fiscalização. Sérgio, obrigado pela tua presença aqui e vamos fazer um balanço de fim de ano aí agora no mês de dezembro, tá bom? Vamos lá, senhor. Um rápido intervalo, já voltamos.